Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho de 2021, começando mais uma semana e mais uma edição da nossa balbúrdia. Quero agradecer aqui as pessoas que já nos acompanham nesse momento e lembrar, gente, sempre a importância da sua ajuda para fortalecer esse espaço aqui que existe como uma necessidade, na verdade, da democracia, né? Nós vamos continuar precisando de você junto nessa luta, seja contribuindo financeiramente, seja compartilhando nossos conteúdos, fazer uma cobertura comprometida com a verdade e os valores da democracia requer muito mais do que coragem, né? Requer tempo e requer dinheiro. E nós, da Agência Saiba Mais, temos o compromisso diário de levar até vocês informações baseadas em dados e fontes confiáveis. Dessa forma, a gente tem incomodado muita gente, né? E queremos incomodar ainda mais, não queremos parar esse trabalho, mas a gente precisa de você. Então, se você acredita no nosso trabalho, junte-se a nós. Virou agora moda eu esquecer aqui de trocar o banner da gente embaixo, então vou exibir o banner correto, né? Para você acessar esse endereço que está passando aqui, ó, gente, embaixo na tela de vocês, o saibamais.jo.br/assine e contribuir financeiramente como você puder e, lógico, se você puder, porque se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Tem outras formas de você ajudar a gente, né? Você pode compartilhar os nossos conteúdos, indicar a inscrição aqui no nosso canal a uma amiga, um vizinho, a uma vizinha, né, a familiares. E, claro, curtir esse vídeo para que o próprio YouTube vá entendendo que esse conteúdo é importante e ele distribua para um número maior de pessoas. Para quem nos assiste pela primeira vez, eu me chamo Jana Sá e a gente vai seguir aqui na companhia de jornalistas Rafael Duarte e Cledivânia Pereira. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cledivânia. Boa noite, Jana Sá. Boa noite, Cleo. Boa noite, Fátima Sá, que já está aqui com a gente, a primeira a chegar sempre. E boa noite a vocês que estão chegando. Já temos muita gente acompanhando o nosso balbúrdio. Daqui a pouco um convidado especialíssimo, vereador Robério Paulino, para falar de projetos, para falar de transporte público, que é um dos problemas mais... um dos gargalos principais aqui da nossa cidade, aqui de Natal. A gente está sempre tentando encontrar, trazer esse tema para discussão, tentando encontrar uma saída, às vezes até a justiça se pronuncia, mas nada de resolver o problema. Acho que o Robério vai poder dizer para a gente por que a gente não consegue, por que Natal não consegue resolver o problema do transporte público, mas isso é daqui a pouco. Boa noite, Fátima, Jéssica, José Antônio Cribes, Nédia Fernandes, Rômulo Góes, Lani Medeiros, Aleph Moraes, cheio de gente, Maria das Neves Valentim, Nevinha com a gente, Laércio. É isso, Cléo. Mais o que Jana já disse, enfatizar sempre a importância de valorizar, de contribuir, de apoiar o jornalismo independente. Não é fácil esse trabalho que a gente vem fazendo já há quase 4 anos. Mês que vem tem o aniversário de 4 anos da Agência Saiba Mais, tem muita coisa aí já sendo preparada, e acho que é isso, por enquanto. Cleo, você está com o seu microfone desligado. Todo dia a mesma coisa. Jana, Rafa, boa noite a todos, a quem você já nominou aí, que já está fazendo comentário. Parece que hoje vai ser bem boa, quando começa muita gente já a falar com a gente aí no chat, é bem interessante, parece que o assunto interessa muita gente, né, da nossa entrevista, e hoje a gente vai falar sobre um monte de assuntos interessantes, declaração polêmica do empresário do Rio Grande do Norte, Flávio Rocha, um desdobramento de uma matéria bem interessante, que foi o Saiba Mais que levantou, de Rafael. A gente vai falar aí sobre um balanço da Covid, dados mais tranquilizadores, mas também chegamos a metas bem complicadas. E antes da gente começar a falar tudo isso, só lembrando novamente da importância da ajuda de todos que puderem nos ajudar financeiramente para subsidiar
esse trabalho que a gente faz tão importante e de uma forma tão transparente. Nós optamos por essa forma mais difícil, mas mais transparente, que a gente acredita bastante nesse novo mundo jornalístico que está se abrindo, mas também, como eu sou a menina das redes, a menina, olha, querendo ser nova, quem não puder nos ajudar com a questão financeira neste momento, nos ajude a amplificar nossa voz, o que a gente escreve, os nossos vídeos, as nossas fotos, através das nossas redes. Curta a gente aqui, coloca o sininho, compartilha esse link com outras pessoas agora nos seus grupos de WhatsApp, passe lá depois, ou agora mesmo, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp, e se inscreve no nosso WhatsApp, também tem essa opção. Então, no Facebook, a gente está em quase todas as janelas digitais abertas. Boa noite, vamos começar a notícia. Agora, Cléo, você citou algumas notícias e você não falou da notícia mais importante do dia. Meu Deus. Ai, meu Deus. Bolsonaro acabou de ameaçar não concorrer às eleições ano que vem se não houver o voto impresso. Olha aí. Tem notícia melhor que essa para uma segunda-feira, para você começar uma semana? Rafael, você me pega de surpresa e eu só tenho que dar um grito aqui que eu não posso. Ou posso. Não vi a notícia. Saiu isso agora, foi... Olha pouco aí, tempo. A semana parece que promete. Presente, começar uma semana assim, fazia tempo que a gente não começava. Fazia. Estão deixando a gente sonhar, como diria o outro. Jana, vai ter que declarar luta aí de 3 dias agora, depois dessa declaração do Bolsonaro. Eu costumo dizer que vai passar. Igual, na verdade, eu atualizo a letra de Chico Buarque. Olha, quem sou eu, meu Deus. Mas assim, não vai passar, não. Está passando. Está passando. Vamos acompanhar, né? Vamos ver o que é que estão aprontando, né? Para a gente. Exatamente. Enfim. Bom, posso começar, então, com um comentário aí da declaração do Flávio, né? Flávio Rocha, porque, gente, pobre pode ficar mais pobre, trabalhador pode ficar sem direitos e sem aposentadoria também, mas rico ficar menos rico... isso parece ser um absurdo. E não, calma, definitivamente, essa não é a minha opinião, mas é a do empresário potiguar, Flávio Rocha. Flávio, que é presidente do conselho aí do grupo Guararapes, né, que inclui empresas como Riachuelo, Midem, Casa Verde, além de ser filiado ao Partido Republicanos, que dá sustentação ao governo Bolsonaro, né? De acordo com a revista Forbes, a fortuna do empresário é avaliada em 1,3 bilhão. Mas, em entrevista a um jornal que, tenho certeza, não pensa diferente dele, Flávio deixou claro que era contrário a conceitos como a taxação de fortunas. Que coisa, né? Deixa eu reproduzir aqui um trecho da fala dele. Nós queremos lutar contra a desigualdade ou contra a pobreza. Esse imposto consegue reduzir a desigualdade, mas pela via não inteligente, expulsando ou empobrecendo os ricos. O que se quer é enriquecer os pobres, fecha aspas. Essa foi a declaração do Flávio Rocha. Longe dessa inversão da pirâmide ser uma possibilidade, queria dizer aqui a Flávio que a ideia de distribuição das riquezas é, sim, diminuir a desigualdade, achatando a pirâmide. E não a sua fortuna, Flávio, de mais de 1 bilhão, não está ameaçada. Eu entendo demais a preocupação de Flávio Rocha aí, porque não deve mesmo existir uma coisa pior, né, gente, do que um rico pobre. A gente aqui falando todo dia, é na Agência Saiba Mais, é aqui no Balbúrdia, né? Revelando o aumento de desemprego, o aumento da miséria, o país aí de volta ao mapa da fome, aumento do número de pessoas em situação de rua, minha gente, e os ricos com risco de ter tributado as suas fortunas, algo já previsto aí na Constituição desde 1988. Sim, aquele documentozinho que faz muito tempo aqui no Brasil que foi rasgado. Mas vamos entender um pouquinho, né? Essas pessoas, elas não vão passar dificuldade, não vão diminuir seus luxos, mal sentirão a diferença aí nessa riqueza que tem estimada, mas Flávio Rocha acha importante que a gente defenda a perpetuação dos seus privilégios. Entenderam? Se você não entendeu e ainda se revoltou em escutar isso,
eu tenho que fazer uma revelação que também não vai ser do bom gosto aqui de todo mundo, mas isso não é nada surpreendente, né? Na prática, é assim que se pauta o modelo econômico brasileiro, já é a nossa realidade. Esse homem aí, que na foto da entrevista, né, um homem branco, de meia idade, que veste terno, fala isso assim com a maior naturalidade, é o mesmo, gente, que a gente elegeu para a Câmara, para o Senado, para a Presidência da República, é o mesmo que instituições têm avaliado ser cedo para exigir um basta, né, como foi o caso aí da OAB com o impeachment do Bolsonaro, enquanto que chamamos de instituições democráticas, elas vão sendo corroídas por dentro. Então, grandes empresários e financistas nunca tiveram reduzidas ou ameaçadas as proteções de suas fortunas, e o discurso, infelizmente, é reproduzido e defendido pela classe média, que não quer se identificar com aqueles dos quais, na verdade, é de quem mais se aproxima. Então, com essa, eu vou pedir desculpa aqui pelo início da fala da gente sempre no Balbúrdia, né? Vou pedir que vocês suspendam a intenção de ajudar o Saiba Mais, ajudar o Balbúrdia, e a gente faça uma vaquinha aqui para o dono da Riachuelo. O que você acha, Rafa? Ai, Jana, eu estava lembrando aqui, você falando, Flávio Rocha ele foi pré-candidato à presidência da República, né, antes de abandonar o barco e apoiar o Bolsonaro. E ele deu uma entrevista na pré-campanha na Band. E o repórter, não lembro quem foi que entrevistou ele, e ele disse assim, olha, a desigualdade social não é um problema do Brasil. Ele deu essa declaração. Né? Na época, a gente foi manchete aqui, o Brasil inteiro estarrecido. A gente cita aqui de vez em quando um estudo em que diz que os 6 empresários mais ricos do Brasil, eles têm a mesma fortuna, né? O mesmo montante do que os 100 milhões de brasileiros mais pobres, né? Uma pesquisa da Oxfam Brasil de 2017, ou seja, antes da pandemia. Imagine agora como é que está essa situação. E eu lembro, em 2017, logo que a gente surgiu, o Saiba Mais surgiu, nós fizemos uma matéria, que o Flávio Rocha, se tem alguém que ainda não lembra, o Flávio Rocha foi o primeiro empresário, um dos primeiros que saiu para dizer que era só tirar a Dilma, que o problema do Brasil, o problema da economia estava resolvido. E aí é o que mais defende, ou um dos que mais defende o Estado mínimo, né? Só que na prática não é bem assim. Uma reportagem, um levantamento, inclusive que eu fiz em 2017, mostrou que em 10 anos dos governos Lula e Dilma, as lojas Riachuelo, do Flávio Rocha, conseguiram, as lojas Riachuelo obtiveram empréstimos, entre empréstimos e isenções, seja de imposto ou do BNDES, por exemplo, 3 bilhões de reais do governo federal. O Estado brasileiro injetou 3 bilhões de reais. Eu tive a oportunidade de perguntar sobre isso para ele numa coletiva de imprensa que ele deu quando veio lançar aquele projeto dele, dos empresários, né? E ele disse, mas a gente está pagando aos poucos. Eu falei, pô, mas o senhor defende o Estado mínimo e precisa de 3 bilhões do Estado para funcionar. E ele gaguejou, enfim, do jeito do mínimo Flávio Rocha. Né? Hã? Mínimo para quem? Sim, não, mínimo para ele não é, né? É o Estado máximo para ele e para as lojas dele. E a gente lembrou, né? A gente fez uma série de reportagens, inclusive, sobre isso, lembrando que a Guararapes, quando chegou aqui no Rio Grande do Norte, desde 1959, quando eles se estabeleceram aqui, vieram através de incentivos fiscais. Ou seja, as empresas Guararapes, que é o braço têxtil da Riachuelo, e a Riachuelo sempre tiveram dinheiro público, seja em financiamento, ou seja através de isenção de impostos, ou algo que o vale. Ou seja, não é como você falou, Jana, mínimo para quem? Para eles não é. Só para completar, Rafa, essa história, e eu não tenho dado, mas não é difícil a gente ter essa percepção de que as lojas Riachuelo, o quanto ela cresceu com a chegada da classe C e D, que os governos do PT colocaram no consumo, a partir, o que não teve de lucro e de crescimento. Eu lembro que teve uma época, uns 5 ou 6 anos, no máximo,
que era uma época do governo, finalzinho, que a Riachuelo inaugurava uma loja por semana e dizia isso. Então, assim, a nacionalização da empresa, das lojas de Riachuelo, ela se deu completamente nos governos do PT. É verdade. Vamos seguir no barco aqui. Meu destaque, Jana e Cléo e amigos que já estão vendo. No dia, não sei se vocês lembram, no dia 17 de maio, a agência Saiba Mais publicou uma reportagem exclusiva informando que o deputado federal Beto Rosado pagava de verba pública, de verba do gabinete, de cota parlamentar, o telefone pessoal do pai dele, do ex-deputado federal Betinho Rosado. Como é que a gente descobriu isso? Nesses grupos de WhatsApp, eu estou num grupo e o Betinho Rosado está também. Ele enviou uma fake news contra Gleisi Hoffmann. E aí eu peguei o DDD, era de Brasília, e eu falei, bom, será que esse telefone é do mandato do Beto? Porque o Betinho não é assessor do filho, não poderia ser, e não tem mais mandato. E eu fui atrás da assessoria da Câmara Federal, e eles me informaram que aquele telefone, que estava sendo usado pelo Betinho Rosado, estava sendo pago pela Câmara Federal desde abril de 2015. E somando todas as contas que estavam sendo quitadas lá pelo mandato do Beto Rosado, já dava R$ 18.200. Eu perguntei na época, por que eu estou falando isso agora, 2 meses depois? Eu perguntei na época para a assessoria do Beto Rosado e eles não responderam. Eles não respondem a gente. Deixa como se nada tivesse acontecido. Enfim, ficou sem resposta, não falaram mais nada. Quando foi hoje, segunda-feira, os nossos colegas, nossos parceiros do Foro de Moscou entrevistaram o Beto Rosado. E aí eu pedi para o meu amigo William Robson perguntar isso para ele no ar, para ver se ele respondia. E a última pergunta da entrevista, o William fez, foi exatamente sobre isso. Eu achei engraçado, Jana e Cléo, que quando o William diz que queria fazer uma última pergunta, ele fala, é uma matéria que saiu na agência Saiba Mais, Beto. Aí o deputado disse assim, vixe, lá vem bomba. Ele falou desse jeito. Bom, mas o fato é que o William questionou o Beto Rosado sobre isso e ele admitiu pela primeira vez, 2 meses depois, que o mandato vinha pagando de fato o celular do pai dele desde 2015 e que isso realmente era uma ilegalidade e que ele mandou que o pai dele, que o mandato cancelasse a conta do telefone porque de fato era uma ilegalidade. Olha o que ele disse, entre aspas, matéria publicada na agência Saiba Mais, a gente repercutiu. Meu pai ficou com esse telefone, que era o número dele quando ele era parlamentar. Ficou esse tempo lá. Já cancelamos, pedimos para tirar esse telefone de lá. Realmente é uma conduta irregular. É uma falha que pode acontecer com qualquer um. Não sou passível também da perfeição, não. E riu também sobre isso, disse que já cancelou. Ou seja, precisa a imprensa, um órgão de imprensa, via público, apontar a legalidade. Ele não dá nenhuma satisfação, porque não era para nós, era para a sociedade. Quando a gente pergunta para um parlamentar sobre alguma suposta ilegalidade que a gente checa, que a gente aponta, a gente não quer saber para que a gente fique com a informação para a gente, mas para que o público seja informado sobre isso. Bom, mas veio à tona, ele ironizou, inclusive disse que essa não foi a primeira vez que o mandato dele cometeu uma ilegalidade, ele mesmo reconheceu. Não sei se vocês lembram, o Ministério Público Federal processou tanto o Betinho Rosado como o Beto Rosado, que pegavam recursos da cota parlamentar e abasteciam os carros num posto de gasolina, ora, vejam vocês, de propriedade de um familiar, de um irmão do Betinho Rosado, tio do Beto Rosado. Ou seja, é uma grande família, são laços de família envolvendo dinheiro público. Então, está aí um serviço público que a agência Saiba Mais presta para a sociedade, porque se não fosse nós que estivéssemos denunciando isso, provavelmente o Betinho ainda estaria usando o telefone pago por mim, por Jana, por Cléo, por todo mundo que está aqui. Mais grave, né? Mais grave, Rafael, é que além de fazer uso, que sabe que é ilegal, né? E eles não precisam disso, né, Rafael? Além de fazer o uso ilegal desse telefone pago por nós, né? Usa para distribuir fake news, né?
as notícias falsas, né, que a gente já chamou aqui de lorota, que, na verdade, busca sempre denegrir imagem, né? Então, assim, é muito, muito grave isso, né? E acho que a Câmara deveria também ir atrás disso, sabe, Rafael? Assim, como está sendo usado esses telefones, e uma vez que ficou sabendo dessa informação específica, né, e desse uso indevido, deveria ser investigado, mas a gente também, infelizmente, sabe que isso não é uma prática exclusiva, né, de Beto Rosado. Mas, enfim, parabéns por Saiba Mais. Se eu não tivesse aqui feito essa questão da vaquinha, da necessidade da vaquinha para o Flávio Rocha, ia até reforçar a necessidade de todo mundo apoiar aqui financeiramente o Saiba Mais, para a gente continuar incomodando Beto Rosado e tantos outros, né, que não querem prestar contas dos seus mandatos para a sociedade. Mas vamos reduzir a desigualdade, acho que é melhor, ou seja, Flávio acho que está na nossa frente nesse momento. É isso. Bom, gente, eu vou fazer um balanço de alguns dados bem tristes. Não pode deixar de fugir, a gente não pode fugir, às vezes, da realidade, mas o Rio Grande do Norte, de ontem para hoje, superou a marca de 7.000 mortes confirmadas por Covid. É um número que, se a gente for olhar há um ano e pouco, a gente não imaginaria que chegaria a esse número, porque quando a gente pensa no número global, é assustador. Quantas matérias a gente não faz, com razão, levantando quando se tem 2.000 mortos por violência por ano no Rio Grande do Norte, que é em torno disso por ano, e quando a gente imagina que num período de 16 meses, 7.000 pessoas, 16 meses, que é do dia que teve a primeira morte, que foi 28 de março do ano passado, para hoje, é em torno de 16 meses. Então, eu fiz só umas continhas para a gente ter noção do que isso significa. É uma média de 437 mortes por mês, é uma média de quase 15 mortes por dia que ocorreram, que vem ocorrendo sucessivamente desde o dia 28 de março do ano passado. Infelizmente, não para, e esse número pode ser um pouco maior ainda, porque ainda existem casos que estão sendo investigados. É um número triste, assustador, é um número doloroso, porque ainda não parou, e a gente não sabe quando vai parar, porque as medidas... já não se consegue ter todas as medidas de isolamento social, enfim. É um número assustador mesmo, quando a gente para pensar nessa quantidade de pessoas. E, paralela a isso, algumas notícias que amenizam um pouco as notícias sobre Covid hoje, é que hoje a gente está com 45% dos leitos de UTI no Rio Grande do Norte, eles estão, eu não posso dizer apenas, mas 45% eles estão ocupados hoje, e isso é uma meta, isso era um patamar que a gente não atingia desde novembro do ano passado, ou seja, está tendo essa queda na procura por leitos. Hoje, dos 25 hospitais que têm leitos no estado de UTI, 3 estão ocupados 100%, que é o de Parnamirim, que é da maternidade de Parnamirim, o da Liga contra o Câncer no Rio Grande do Norte, e o Tarcísio Maia, em Mossoró. Enfim, os dados são assustadores, mas também revelam que a gente está, talvez, num momento de diminuição, mas isso não quer dizer que a gente não tenha todos os cuidados que a gente pode ter, porque cada pessoa que morre é uma pessoa importante para alguém, na vida de alguém, e eu acho que nessa situação todo mundo já foi impactado diretamente pela Covid. É um número muito triste quando a gente vai parar para pensar. E principalmente numa situação em que alguns não acham que isso é grave. É um dado que eu fiquei muito assustada quando a gente passou. A gente já sabe que vinha nessa crescente e não vai parar por aí, infelizmente. Agora é bom lembrar, Cléo, como a Nédia está falando aqui do lado, essa redução também do impacto, né, das UTIs, dos leitos críticos, tem muito a ver com a vacinação, né? Ou seja, à medida que a vacinação avança,
o impacto sobre as UTIs diminui, ou seja, já era esperado isso, e por isso que o governo federal tem tanta culpa e responsabilidade sobre muitas dessas mortes, porque demorou para comprar vacina, porque pelo que está muito claro, cada vez mais evidente aí, tentou negociar propina para poder comprar algumas vacinas, enfim. Temos que dar a responsabilidade a quem a tem. E é muito grave, é um marco mesmo que a gente não queria tá dando. Nós banalizamos de fato morte. A gente lembra, a gente estava conversando aqui outro dia, por exemplo, quando a gente olhava para a Itália e vinha aqueles carros levando os corpos de uma cidade para outra porque não tinha mais vaga nos cemitérios, e a gente se assustava quando era 1.000 mortes por dia. E aqui no Brasil a gente já chegou a mais de 4.000 mortes, né, num único dia. E nós, de fato, como diz o Marco Chinoco aí, a gente naturalizou, a gente, que eu digo como sociedade, não se choca mais quando é 1.000, 2.000 e tal. Isso, e é como você disse, né, Cladivânia? Não são poucos, quando a gente fala a nível nacional, principalmente, né, que você olha, mais de 500 milhões de vidas perdidas. Na verdade, mais de 1.000 milhões de famílias, né, destroçadas. Eu costumo dizer isso, porque você destrói uma família, né, você destrói vários sonhos, e uma rede também de amigos, né, de companheiros e companheiras, enfim. E aí, antes, vamos chamar agora o nosso entrevistado, que é o que todo mundo está esperando, o vereador Robério Paulino. Antes, vou só responder aqui a uma pergunta que eu já perdi a pergunta, gente. A Melânia Bandeira pergunta como é que fica a situação, se o Beto devolveu o dinheiro ou não. Isso que eu ia falar também, Jana. É o seguinte, ele não falou lá na entrevista e não foi questionado lá se ele tinha devolvido o dinheiro, que de fato tem várias pessoas aqui perguntando isso. Eu prometo trazer essa resposta amanhã. A gente vai consultar. A matéria eu fiz com base só na entrevista dele. Mas amanhã eu vou atrás da assessoria da Câmara Federal para saber se esse dinheiro foi de fato restituído, e prometo trazer essa informação amanhã no Balbúrdia à noite ou até antes, numa matéria na agência Saiba Mais, tá bom? Bom, é isso. Vamos então chamar o nosso vereador, Robério Paulino, já está aqui com a gente, mas ainda está sem câmera. Deixa só o Robério se ajeitar aqui. Rafael, quer dar uma passada nos comentários enquanto o Robério chega aqui com a gente? Não, está chegando já, mas se quiser dar uma passada, tá. Subindo ele. Pode subir ele aí. Eu tô aqui dando boa noite, já falei de várias pessoas aqui, Ronaldo Garcia, Sônia Godeiro, um beijo, Sônia, José Lima Freire, Sabrina Medeiros, Cláudia Gazola, Nédia Fernandes, Jéssica Bezerra, já tinha falado, Marco Chinoco, Nilvan Rodrigues, só gente boa aqui. Professora Lide, Maiara Julie, Júlio Arruda da Silva Arruda, Ítalo Moura, parabenizando aqui pelo debate que vai começar, Alberto Farias, Marco Chinoco, já falei, Diana Saldanha, sempre aqui com a gente, Rivaldo Fernandes Pereira, viu o nome Wilson Faria aqui também, abração, Wilson. Vasco perdeu o técnico hoje, rapaz. Vocês não se emendam, não, pelo amor de Deus. Soraya Godeiro também aqui com a gente nesse debate. Vamos chamar o nosso convidado, Jana? Tereza Cristina também. Sim. Vamos receber agora o vereador de Natal pelo PSOL, Robério Paulino. Boa noite, Robério. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa balbúrdia. Primeiramente, boa noite. A Jana, tudo bem, Jana? Boa noite a nossa Cledivânia, boa noite aí ao Daniel, né, Rafael. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. O balbúrdia aí está virando, de fato, uma balbúrdia no começo da noite, né? No começo da noite. Eu estou numa torcida imensa que esse programa vá crescendo, a gente tem procurado divulgar na medida do possível, apoiar, né? E estamos aí torcendo para que vire um programa de referência de todo o público mais esclarecido, né? Da juventude, dos trabalhadores, né? Da população mais esclarecida de Natal, com a imprensa tão medíocre que nós temos, tão conservadora, tão pequena, né?
Um programa como esse faz diferença, entendeu, Jana? Que você estava falando no começo. Então, faça um desafio aí, incluir o pessoal que está assistindo, que não fique aqui só no debate do professor Robério, não, que participe dos outros dias, dos outros debates com outros entrevistados, né? Que a gente valorize o programa. Tá bom? Tem gente aí que eu convidei, eu estou vendo, mas não só, mas que se valorize todos os entrevistados do programa, faça esse programa crescer, porque Natal e Rio Grande do Norte precisa de um programa desse jeito, tá bom? Então aí, parabéns ao Saiba Mais, parabéns à equipe do Balbúrdia, eu me sinto muito honrado, né, com o convite de vocês de estar aqui para poder debater. E eu queria dizer assim, já trouxe o dinheiro, viu, Jana? Você convocou a vaquinha, eu trouxe o dinheiro aqui para dar para o Flávio Rocha, porque eu estou com muita pena. Vamos ajudar, né, Robério? Estou com muita pena do cara, o cara tem só 1 bilhão, uma fortunazinha de 1 bilhão e pouco, então eu estou tão, digamos, preocupado com a situação dele, assim, me deu dó, sabe, ele falar que ele falou que se fizer coisa vai reduzir a desigualdade, né, foi taxar a fortuna, vai reduzir a desigualdade, mas vai empobrecer, então... Coitadinhos, né? Empobrecer os ricos e achatar a pirâmide, Roberto. Eu acho que ele não entendeu que a luta para quem defende a taxação das grandes fortunas é diminuir a desigualdade e achatando a pirâmide. Eu acho que... Eu fiquei emocionado, eu fiquei assim, sensibilizado com a situação dele, realmente, dele empobrecer. Muito difícil. É difícil, né? E para o Bolsonaro aí também a notícia boa que o Rafael nos deu, eu soltei fogos hoje quando ele disse que não vai, talvez não concorra se for a eleição não for no papel. Bye, bye! Já vai tarde. Vai ser um trabalho a menos, né, Rafael? Mas não vai fazer falta nessa disputa, hein, Robério? Ele não vai fazer isso, mas essa declaração dele, de fato, é um reconhecimento da derrota, né? É assim que a gente tem que interpretar. De fato, ele já percebeu que não tem espaço, é um reconhecimento da derrota, dizer que ele foi eleito por voto eletrônico, agora vai dizer que só participa com voto de papel, ou seja, que no voto eletrônico ele não ganha como ele ganhou a última vez aí sem o Lula, sem... Então, de fato, é um reconhecimento, tem que interpretar como um reconhecimento da derrota, né? Mas vamos lá, gente, aí estou à disposição de vocês aí para debater. Eu acho que uma sinalização... Deixa o dinheiro na caixinha aí, viu, Jana? Acho que é uma sinalização nesse sentido, né, Robério? Mas alerto sempre as pessoas, assim, a gente faz as brincadeiras, mas da gente ficar atento, né? Acho que redobrar, inclusive, nossas atenções para o que estão costurando, para o que vem por aí, porque é fácil também para nós, não será, né, Roberto? Agora, claro. Assim, essa sinalização dele, realmente, a declaração já é uma sinalização do que ele está vendo, que está sendo dito pelas pessoas, né? Nas pesquisas, nas ruas, nas redes. E ele tem diminuído muito essa popularidade dele, essa aprovação do governo dele, enfim. Gente, posso começar fazendo a primeira pergunta, já que eu já estou aqui falando aqui. Bom, Roberto, vamos falar aqui sobre o assunto principal da nossa balbúrdia de hoje, né? Porque a realidade aí do transporte coletivo na nossa capital, né? Que é mais um direito, na verdade, social desrespeitado, é de uma frota muito sucateada, né, Roberto, insuficiente para atender aí a demanda, tanto em número de veículos como de linhas também, né, com a tarifa super elevada, enfim. Nessa pandemia, esse problema, ele foi acentuado, né, no que pese aí os questionamentos que foram feitos, né, os questionamentos públicos, inclusive por nós da imprensa, e as ações na justiça, as empresas, elas diminuíram, né, as frotas, diminuíram as linhas, e mesmo tendo sido beneficiadas aí pela isenção dos impostos estaduais e municipais. E aí eu lhe pergunto, vereador, a crise do transporte público na capital potiguar, que é considerado de má qualidade, ela é sistêmica? Quais seriam os caminhos aí para atacar essa crise hoje e oferecer um transporte de qualidade? Primeiro, Jana, obrigado pela pergunta, mais uma vez, boa noite. E primeira coisa, pode me chamar só de professor mesmo, deixa o vereador de lado, viu? Tá bom? Olha, querida, primeiro o seguinte, antes de chegar a Natal, eu queria dizer o seguinte, que o problema do transporte no mundo todo é um problema cada vez mais grave, né? Nós vivemos aí, vocês sabem, historicamente, digamos, um processo avassalador e muito rápido de urbanização no mundo inteiro, com metrópoles imensas, né? De milhões de pessoas, que precisam trabalhar, a cidade precisa se mover, precisa produzir, né, e as pessoas precisam se deslocar. E esse problema do deslocamento, especialmente em grandes cidades, tem se tornado um problema central, né, dos governos.
Você, digamos, vai a uma cidade como Londres. Eu tive em 2019, num pós-doutorado, a maior parte do ano de 2019 eu tive em Londres, e eu fiquei, assim, absolutamente, digamos, boquiaberto com a precisão, a funcionalidade do metrô de Londres, né, de todas as linhas de ferro de Londres, uma cidade, um sistema que você para na estação, se o metrô vai sair, o próximo trem vai sair às 10h15, quando dá 10, 14, digamos, 30 segundos, você vê o trem apontando, e ele para exatamente, digamos, ali, às 10 segundos antes, e vai sair da estação exatamente aquela hora marcada. E porque nós vamos discutir a questão da empresa pública. Estou dizendo isso porque tem muito questionamento, né, na resolução da questão da empresa pública, mas já digo que o mundo inteiro está trabalhando essa questão como uma questão de, como nós chamamos aqui, de mobilidade urbana, né, que é o linguajar que os urbanistas usam, né, eu trabalho no departamento de políticas públicas da UFRN com vários colegas que são urbanistas, então conheço um pouco todo esse trabalho, essa problemática do transporte público, né, a gente discute muito e pensa em saídas, e o mundo inteiro está preocupado, e o Brasil está muito atrasado nisso. Tem países como Colômbia, como Chile, mesmo países da América Latina até mais pobres, que estão muito mais avançados na questão da mobilidade urbana, do transporte público, do que o Brasil, né? O Brasil como um todo. O problema do transporte público não é só em Natal, você vai mesmo a São Paulo, as pessoas apinhadas dentro de ônibus, o metrô de São Paulo, que é uma coisa nova, mas você entra às 6 da tarde, é uma coisa impossível de você ficar dentro, foi um elemento de contaminação. O transporte público superlotado no Brasil foi um dos elementos centrais, se não o elemento central, em minha opinião, de contaminação, de disseminação da pandemia de Covid agora, nesse último ano e meio. Uma coisa absurda, né? Eu sou não sei se sabe, eu sou da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, e nós fomos para a rua aqui para, digamos, denunciar, Jana, exatamente isso que você acabou de falar aí, né? Eu vou entrando agora em Natal. A frota de Natal é uma frota velha, sucateada, não temos um ônibus novo, são todos ônibus reformados, antigos, a idade média de 9, 10 anos, mas tem ônibus mais velhos, né? Isso é uma média. É uma situação muito ruim, os ônibus não têm ar-condicionado, não tem um ônibus em Natal com ar-condicionado, uma coisa vergonhosa, uma cidade quente como a nossa, no Nordeste brasileiro, não tem ônibus com ar-condicionado, ônibus velhos sem ar-condicionado, piso alto, uma pessoa, digamos, com debilidade motora, né, para subir nesses ônibus de Natal, é um desastre. Os ônibus adaptados para cadeirantes são pouquíssimos, muitos deles com defeito, ficam nas garagens, não rodam, né? Ou seja, o transporte público em Natal, Jana, é um desastre que impõe um sofrimento imenso à população, imenso, né? E o que acontece? O que acontece é que boa parte das pessoas que perceberam essa situação tentam fugir, mesmo um trabalhador da Zona Norte que tem uma renda reduzida, ele compra um carrinho usado ou compra uma moto, né, para fugir do transporte público, e o que acontece é o que a gente vê toda noite agora, nós somos 6h30 da noite, 18h38, mas se a gente tivesse agora às 18 horas ali na descida do viaduto da Urbana, né, quando você dobra aí nas quintas para ingressar para a ponte de Igapó, ou você chega lá na chegada da ponte Nilton Navarro, na rotatória, você entende o que nós estamos falando. A descida da Nilton Navarro com centenas de faróis, né, de carros iluminados e um trânsito já, digamos, insuportável. Na chegada ali da Zona Norte, antes de chegar na Moema Tinoco, com um engarrafamento ali que as pessoas perdem 10, 15, 20 minutos só naquele quarteirão da rotatória até chegar, digamos, na primeira avenida ali que vai para, se não me engano, a Moema Tinoco, que vai para o norte da cidade, né? Uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, o transporte em Natal está na idade da pedra. É um transporte velho, sucateado, ônibus reformados, entende? E o pior, dominado por empresas, né, com empresários com a cabeça na idade da pedra, que se negam a mudar. E um poder público subserviente. Então, esse poder público covarde, que não se impõe a essas empresas, nós tentamos, né? E essas empresas pintam e bordam, fazem o que querem na cidade. Tem empresas, que essas centenas de latas velhas na cidade, fazem o que querem. Para vocês verem, nós da Comissão de Transporte fomos para a rua, não sei se vocês lembram, denunciamos, fomos para a cabeça das pontes, mostramos com nossos celulares, nossas câmeras, a superlotação dos ônibus, a imprensa cobriu, chamamos a imprensa, mostramos, eles disseram que não tinha frota,
Nós colocamos um drone em cima das garagens, aquilo fomos nós, viu, gente? Foi a Comissão de Transporte da Câmara que fez aquilo. A InterTV divulgou, né? Colocamos um drone para mostrar a mentira, que boa parte da frota estava parada. Além do problema de ser ônibus velhos, agora na pandemia, eles tiraram grande parte da frota, no meio que devia ter, deixar as pessoas, e deixaram as pessoas durante a pandemia andar nessas latas velhas, apinhadas, com ônibus superlotados em plena pandemia, aqui em Natal. Para você ver a maldade, o descompromisso com a vida desses empresários de ônibus em Natal. Né? Além de servir Natal pessoalmente com a frota de ônibus velha, né? Que não serve mais a uma cidade de 900 mil habitantes, praticamente, entende? Nós temos que pensar. Então, do que se trata é de uma necessidade de uma mudança total, mas isso vai implicar, né? Nós vamos discutir como fazer isso, né? As pessoas estão tão céticas que não acreditam, né, numa proposta como essa que nós acabamos de fazer. As pessoas questionam, né, no Facebook, a gente propõe, sabem que é necessário, mas as pessoas duvidam que seja possível. É isso que nós temos que discutir, como fazer para mudar essa situação. Mas respondendo sua situação, Jané, sua pergunta, Jané, essa é uma frota de ônibus sucateada, né, velha, ônibus reformados, que não servem mais a Natal e que nós precisamos mudar radicalmente, digamos, essa situação do transporte público, por uma questão, inclusive, primeiro, do bem-estar das pessoas, segundo, da própria economia, né, da própria economia. O transporte público é essencial para o organismo econômico. O transporte, você vai na Europa inteira, o transporte é todo público e de excelente qualidade. Isso ajuda a economia. Aqui nós perdemos tempo, as pessoas se cansam nos engarrafamentos, compram no carro, aumenta a poluição, está tudo errado. Professor, eu nem ia falar, eu queria dar um depoimentozinho bem rápido. Eu estou aqui em Portugal e um dos dias mais alegres da minha chegada aqui foi quando eu consegui fazer um passezinho que todos os cidadãos daqui de Lisboa usam. Um cartãozinho que se chama Viva Lisboa. E que aí eu vou dar um depoimento de realidade. Eu pago a taxa mais alta, que é o valor de 40 euros por mês, para eu rodar em 18 cidades da região metropolitana de Lisboa. Eu posso andar de metrô, ônibus, eu não sei quanto tipo de coisa, barco, né? Entre quantas vezes eu quiser durante 30 dias. Aí, se vocês fizerem a conversão de 40 euros para o real, vocês vão achar, nossa, é 270, é caro. É. Só que isso representa 5%, a taxa mais alta, representa 5% do salário mínimo aqui de Lisboa. Então, assim, o impacto disso, porque isso eu estou falando da taxa mais alta, ou seja, um trabalhador em Lisboa ou um estudante, e eu não tenho desconto nenhum, eu não tenho desconto por ser estudante, eu não tenho desconto nenhum, eu pago a taxa cheia mais alta, 40 euros durante 30 dias para eu fazer quantas viagens de trem, entre essas trem, enfim, é tanto tipo de transporte, tem aqueles bondinhos turísticos, de todo tipo de transporte durante 30 dias, quantas vezes quiser. Só para vocês terem ideia de que isso, de ter um transporte público de qualidade, ele não é uma coisa fora da realidade, não. Fora da realidade, a gente tem um transporte público como tem em Natal, que você muitas vezes não quer ter carro, mas é obrigada a ter, porque você não consegue sair do trabalho e ir para casa. Mas isso é só uma informação prática de que é um exemplo viável, entendeu? Assim, de você ter um poder público que banque isso. Agora, antes da gente entrar no projeto do senhor, eu queria saber uma coisa. Por que é tão difícil fazer uma licitação de transporte em Natal, professor? Por que Natal é uma das, eu acho, talvez única capital do Brasil, que não existe uma licitação, que nunca existiu, que se fala isso durante décadas? Por que é tão difícil? É uma questão política? É uma questão econômica? Onde é que está o nó disso, professor? Você está me perguntando sobre a situação aqui. Está no domínio, né, da velha política, a velha forma de fazer política em nosso estado, em nossa cidade, né, de um conluio completo entre os governantes e o dono dessas empresas. São parentes, são amigos entre eles, né, e colocam os seus interesses particulares acima do interesse coletivo. E Natal é uma cidade já indo para 1 milhão de habitantes que não pode mais viver desse tipo de jogo, né? O jogo do arranjinho, do arranjo entre os empresários da cidade, que estão aí com seus filhos, seus netos, né, há 50, 60 anos,
é amigos dos vereadores, amigo dos deputados, amigos do prefeito, né? Ou seja, que não sabem separar o que é a necessidade, a coisa pública do privado, da sua vida privada, confundem, né? Tratam, digamos, a cidade como se diz no linguajar empresarial, como a sua praça. Aqui é a praça deles, onde eles exploram, né? Como os vendedores têm esse linguajar, né? Natal é minha praça. Para eles aqui é o local deles, a praça deles, onde eles exploram, ganham dinheiro, e de qualquer jeito. E não respeitam ninguém. Vocês veem aí na crise que houve agora na pandemia, o próprio judiciário determinou que tinha que voltar 100% da frota. O poder desses caras aqui em Natal, desses donos de ônibus, é tão grande que eles desrespeitaram a prefeitura, a Secretaria de Transporte, a Câmara Municipal, desrespeitaram a Câmara, desrespeitaram, digamos, o próprio judiciário e disseram, não vamos colocar a frota, e ficou por isso mesmo. Se negaram a colocar 100% da frota, mesmo com as pessoas se contaminando dentro dos ônibus, superlotação dos ônibus, se negaram e fica por isso mesmo. Então, o problema, Cleidivânia, como eu digo, é uma situação de conluio dessas velhas famílias, né, com o poder público, né, com os vereadores, com os deputados e com o poder público, terminam mandando através de relações familiares, relações políticas, e, infelizmente, também a situação política do país não nos ajuda. Nós tivemos situações na década de 90, 80, onde as conquistas sociais, né, nós conseguimos ampliar muitas conquistas sociais na Constituição de 88, né, e hoje a gente vê uma situação de declínio, de retirada de direitos. Então, o clima no país não nos ajuda. Eu sou plenamente consciente que a construção de uma empresa pública, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, é difícil no quadro que nós estamos vivendo. Felizmente, nós estamos vendo aí o enfraquecimento de Bolsonaro, precoce, né? Porque essa onda foi muito difícil para nós. Não vai haver uma empresa pública de Natal só com projeto na Câmara. Só vai haver se houver mobilização da população, se a população tomar isso nas suas mãos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você está na Europa, eu passei aí, eu conheço o metrô. 2019 eu andei no metrô de Lisboa aí, viu, Cleidivânia? Conheço bem aí o sistema público de Lisboa. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu na Holanda. Você está na Europa. Olha, a Holanda tinha suas cidades completamente abarrotadas de automóveis. O transporte público na Holanda até a década de 60 e tinha muito mais carros relativamente do que o Brasil, naquela época ele já tinha muito mais carros, era baseado no automóvel. E as ruas das cidades holandesas não são como nossas avenidas na América como um todo, que são avenidas largas, né? As ruas europeias, vocês sabem, né, são mais estreitinhas, né, mais o centro da cidade, porque são cidades mais antigas. Então tem aqueles prédios velhos que você não pode derrubar, é mais difícil você fazer uma reforma. Então aí no centro de Lisboa, você sabe, são aquelas ruas muito estreitas, né, com calçadinhas estreitas. Então você vivia engarrafamentos permanentes nas cidades holandesas. O que a população fez? Quando chegou a um ponto de estar insuportável, a população fez uma greve, sentar mesmo, fez uma espécie de uma greve, sentou nas avenidas durante dias, exigindo a mudança do transporte. A mudança de um transporte privado, que lá eles também, para um transporte público. E hoje o transporte público nas cidades como Amsterdã é um transporte, digamos, exemplar. Eles têm, você vai numa cidade alemã, uma cidade, digamos, holandesa, você tem ciclovias por todo lado. Nós estamos defendendo aqui um transporte público de ônibus, mas tem outra questão de mobilidade urbana que em Natal temos que discutir. Natal, que é o problema do transporte cicloviário. Natal é uma cidade ideal para o transporte cicloviário. A gente acha que não, porque tem muito sol, mas tem forma de se resolver isso. Eu posso daqui a pouquinho falar sobre isso. Nós temos que não só ter transporte público de boa qualidade, transporte ônibus novos, com ar-condicionado, com piso baixo. Isso é possível, e Natal precisa e merece isso, como também rasgar ciclovias em toda a cidade. Você tirando a concha do Rio Potengi, a Zona Norte é um platô. A Zona Sul de Natal é um platô. Você vem ali do Tirol até aqui Parnamirim, praticamente plano para andar de bicicleta. Você só tem dificuldade quando você chega perto do rio, de ladeiras. Mas você pega aqui, por exemplo, a Salgado Filho. Você pega Roberto Freire, não tem dificuldade. Você vai a São Paulo, as pessoas têm que subir, tem mais, o relevo é mais acidentado. Você pega Roberto Freire aqui, é um plano só. Você pega a BR-101 até Parnamirim, é um plano só. Você pega Salgado Filho, Hermes da Fonseca, é um plano só. Natal é uma cidade ideal para ciclovias. Mas não tem ciclovias. Tem essa porcaria de ciclofaixa que eles estão fazendo aí, que não resolve nada. Coloca o ciclista para arriscar a vida embaixo de um ônibus, pneu de um ônibus. Totalmente equivocado. Vez por outra, vocês sabem, tem uma bicicleta de um ciclista morto pendurada ali na Rota do Sol.
de tanta gente que morre ali, digamos, ciclistas, conhecidos nossos, que morrem porque a Natal não tem ciclovias, uma rodovia, uma avenida como a Roberto Freire, até hoje não tem uma ciclovia. E tem exemplos bons, por exemplo, você vai aqui a João Pessoa está cortada inteirinha de ciclovias, uma cidade no Nordeste brasileiro, vizinha nossa, tem ônibus novos, com ar-condicionado, Recife, e tem ciclovias na cidade toda. Agora estão colocando ciclovia nos canteiros centrais em João Pessoa, como aquele canteiro central que tem aqui na Roberto Freire. Ali já poderia ter colocado uma ciclovia, mas não se coloca. Tem. Tudo por imposição das empresas de ônibus que mandam, de fato, elas mandam na Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte da cidade, né? As empresas fazem o que querem, dobram até o judiciário, como eu falei. Então, Roberto, tem muita coisa a fazer. Pois não. Queria entrar no tema principal, que é a empresa de transporte público. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre isso. Pois não. Você citou agora há pouco que as pessoas estão muito descrentes. E quando você apresenta um projeto como esse, as pessoas já vão logo, né, querendo saber, mas é possível, não é possível? Logo quando a gente publicou a nossa matéria, semana passada, com exclusividade, falando do projeto que você protocolou, eu também já recebi no Zap, o pessoal fala, mas é possível? Da onde que vai tirar o dinheiro? Aí outro questionamento que me chegou foi, mas a Câmara pode criar um projeto como esse, não teria que partir da Prefeitura, já que o vereador não pode, a Câmara não pode criar um projeto para criar custo para a Prefeitura? Eu queria te perguntar, você explicar um pouquinho desse projeto. O Wilson já disse aqui que em Maricá parece que tem no Rio de Janeiro tem uma empresa também, acho que ele está sugerindo que a gente também fale sobre o modelo de lá, mas a empresa pública de transporte é viável? Da onde sairia o dinheiro? Queria que você explicasse um pouquinho, detalhasse para a gente. Olha, eu sei, pois não. Só uma questão, Jana, professor, antes de você responder a Rafael. Rafael, acho que a sugestão aqui do Wilson, eu tinha até separado aqui, é que a gente paute aqui no Balbúrdia essa discussão com essa pessoa, e aí a gente vai conversando com o Wilson, né, para ver como é que a gente faz esse debate. Acho que é um debate super importante, sim. Podemos ir? Podemos. Olha só, Rafael, quando nós propusemos o projeto, e tem muitos projetos que são levados à Câmara, e nós vamos levar a discussão da Câmara, passar nas comissões, que nós sabemos das dificuldades, nós sabemos. O vereador não pode criar gastos de acordo, digamos, a lei municipal, mas ele pode propor o projeto e, se aprovado na Câmara, a decisão fica na mão do prefeito. Se o prefeito quiser, ele sanciona e transforma em lei. Então, a batalha vai ser pressionar a prefeitura, né, para que o prefeito possa aprovar. E abrir o debate, mesmo que essa empresa não venha de imediato, nós temos que abrir o mérito desse projeto é também abrir o debate sobre a necessidade de uma empresa de transporte em Natal. É uma necessidade da cidade. Uma cidade que vai estar indo para 1 milhão de habitantes precisa, mesmo que não seja a empresa que vá ofertar o serviço, a empresa que, no mínimo, controle essas empresas. Gerencie o sistema. A empresa pode começar gerenciando o sistema. Sobre custos, não é tão caro assim criar uma empresa. Não é tão caro, porque os ônibus, se essa empresa, a minha proposta é que, se a gente consegue criar a empresa, que ela não só gerencie, como ela participe da oferta dos serviços de transporte. Ou seja, nós não podemos expulsar, não temos força, e não vamos expulsar, não é, essa proposta, as empresas privadas. A situação do país hoje não é uma situação que leve a isso, que permita isso, ter só a empresa pública. Nós vamos ter que conviver com essas empresas privadas, mas elas teriam que disputar licitações junto com essa empresa pública, em todas as linhas. Ou seja, as empresas públicas poderiam oferecer ônibus novos, e se elas oferecerem ônibus velhos, elas vão ficar lá de fora, vão perder a licitação. Essa empresa seria um gasto tão grande? Não, hoje os ônibus, a compra dos ônibus são ônibus financiados. A própria tarifa, que poderia ser uma tarifa inclusive mais baixa, e se você tem ônibus de boa qualidade, com ar-condicionado, piso baixo, você vai ter um retorno, inclusive dos trabalhadores e da própria classe média. Hoje, por que o sistema está ficando deficitário? Porque o público do transporte público está fugindo do sistema. Está comprando um carrinho usado, está comprando uma moto, arriscando a vida,
né? Você chega ali no viaduto da Urbana, agora 18 horas, como eu falei, passa muito mais moto do que carro. É um chame de motos ali passando. Muita moto. Dê uma chegada lá para vocês verem do que eu estou falando. Eu tenho ido regularmente ali para observar. Um desastre. Natal está lotada de motos, né? Porque no Brasil todo está acontecendo a mesma coisa, porque o transporte público é uma porcaria. Se o transporte público, apesar de ser deficitário hoje, porque é de baixa qualidade, você oferece à população um serviço de boa qualidade, você pode ter o retorno de pessoas, né, que não estão usando hoje, que poderiam usar. Imagine, por exemplo, uma rota de ônibus nova ali na Ayrton Senna em Natal, vindo de Nova Parnamirim para cá. A própria classe média que mora naquele entorno poderia vir até a cidade de ônibus, desde que fosse um ônibus confortável. Um ônibus novo, de piso baixo, com ar-condicionado, com música, uma coisa que você se desloca de forma transporte. Você tiraria os carros das ruas, porque o grande segredo, o grande desafio que a Europa está discutindo é tirar o carro das ruas. Algum de vocês aqui talvez conheça, né? É um urbanista chamado Jangel. Esse dia, inclusive, o próprio prefeito aí citou no programa dele hoje, sem não sabe nem quem é, mas citou o Jangel. É um especialista com quem a gente trabalha, né? Da Norte Europa, se não me engano, sueco, né? O Jangel, o finlandês. E ele tem trabalhado muito eu recomendo aqui quem quiser ler, né? Ele trabalha muito a questão da mobilidade urbana. Ele fala que se você tem um transporte bom, você pode voltar a capturar um público e o sistema voltar a ser viável. Agora, mesmo que não seja, é obrigação do poder público subsidiar o transporte público. É obrigação. As empresas de ônibus vivem pedindo subsídio de Natal, mas não se comprometem a melhorar a qualidade do serviço. Uma empresa pública poderia renovar toda a frota, participar, disputar licitações com ônibus novos, né, com ar-condicionado, e trazer de volta, e pagar o financiamento, a compra desses ônibus, entendeu, Rafael? Com a própria tarifa. Você poderia pagar a prestação, a mensalidade desses ônibus novos comprados com a própria tarifa. Não seria um investimento tão grande assim. E eu tenho os pés no chão, uma empresa dessa não vai começar com 400 ônibus, não precisa. Pode começar uma empresa pequena, fazendo o gerenciamento inicialmente, depois pegando 1 ou 2 linhas centrais, fazendo um acordo com os motoristas desses motoristas de micro-ônibus para fazer uma integração com eles. Há muita forma de fazer e se pensar, mas a inteligência da cidade tem que ser chamada a pensar. Nós temos muito bons urbanistas aqui em Natal. Por exemplo, quer dar um exemplo? O Aldo Tinoco, que foi, digamos, vereador aqui. Não podemos ter qualquer crítica a ele, mas é um professor especialista que entende muito. Pessoas como essa estão marginalizadas. Márcio Valença, que é meu colega professor do departamento, entendeu? O professor Alex, todos os melhores urbanistas de Natal, né? Professora Dulce, que vive lutando aí por essa questão da mobilidade urbana, estão desprezados, não são escutados. A UFRN, as universidades em Natal, não só a UFRN, como o UNP, o UniRN, tem inteligência suficiente para resolver isso. Mas qual é a trava para modernizar o transporte de Natal? Não é uma questão de custo. Se João Pessoa pode, Natal pode. Porto Alegre, eu vou dar um exemplo para vocês, tem uma empresa exemplar de transporte pública, chama-se Carris, C-A-R-R-I-S, Carris. Pesquisem aí, Carris. Porto Alegre. Essa empresa tem 100 anos. É de uma eficiência impressionante. A empresa é tão boa que os governos se negaram a privatizar. E ela disputa as licitações com as empresas privadas e obriga, e impõe a qualidade do serviço e dá o tom da tarifa em Porto Alegre, que é no mesmo nível mais barata que Natal, sendo que Porto Alegre é muito maior que Natal. O transporte em Natal é velho, é de péssima qualidade, é cara, é uma das tarifas mais caras de todo o Nordeste, para um serviço de péssima qualidade. Então, a empresa pública está mais do que justificada. E é o colega que perguntou, não é tão caro assim, porque esses ônibus poderiam ser comprados de forma financiada. Existe linha de financiamento hoje, no Brasil e até internacional, com o Banco Mundial, para compra de transporte público. Isso poderia... Agora, o que precisa? Disposição, arrojo, vontade de fazer isso, que os nossos prefeitos não têm. São prefeitos medíocres, que vivem em conluio com as empresas dessas empresas de ônibus que estão aí com a mentalidade, né? No século XIX. É uma vergonha, né? Natal tem que se repensar tudo, gente. Hoje uma pessoa está falando, professor, apresente um colega que está aí, acho que o Marco Tinoco me ligou, professor, ótimo o projeto
de ônibus, próximo projeto, já vou lhe apresentar, vamos acabar com as carroças de Natal. Ele falou, tem 800 carroças de Natal. Gente, pelo amor de Deus, 800 carroças legalizadas rodando em Natal. Isso é um transporte do século XVIII. Nós estamos no século XXI, época da internet, do YouTube, olha aí. E um monte de pessoas andando com carroças de Natal, despejando lixo. O carroceiro pega o lixo aqui de uma reforma e despeja no primeiro terreno baldio, seja na Zona Norte ou na Zona Sul de Natal. A cidade inteira cheia de um depósito de lixo de construção, porque os carroceiros deixam em qualquer lugar. Não, me perdoe, gente. Olha, eu amo essa cidade, minha família é daqui, mas nós estamos na pré-história. Lamentável, entendeu? Lamentável. Oxalá, gente como vocês, tá certo? Que tentam aí, que tem um pensamento mais avançado, a gente possa juntos mudar essa cidade, porque em alguns aspectos Natal é uma cidade linda, belíssima, né? Mas em alguns aspectos, como cidade, Natal está na pré-história, lamentavelmente. Então a luta aí por a empresa, respondendo, o transporte público é plenamente possível. A empresa pública é plenamente possível, porque já existe em outras cidades e outras capitais, como exemplo. Professor, Espero ter respondido aí, Rafael. Tem uma pergunta aqui do público no nosso chat, né? É da Nédia Fernandes. Ela pergunta, professor, a UFRN implementou uma boa quilometragem de ciclovia no campus universitário. No entanto, o uso é reduzido. E aí ela pergunta, é devido à falta de conexão com a cidade? E eu acrescento a pergunta dela, professor, o que é que falta mesmo na discussão sobre mobilidade urbana aqui em Natal? Eu vou primeiro vou responder a questão assim, eu ando todo dia ali no campus, eu moro aqui perto, entendeu? E vou caminhar ali pelo campus, hoje mesmo fui caminhar pela manhã ali lá em frente aqui às engenharias, né? As engenharias, e realmente, de fato, como é o nome dela, da que perguntou, Jana? Nédia Fernandes. Édia, olha, Édia, de fato, foram feitas as ciclovias que estão com pouco uso. Qual é o problema no caso da UFRN? O problema é que boa parte dos nossos alunos vem das regiões mais pobres da cidade, vem da Zona Norte, entendeu? Vem da Zona Oeste. E o problema não é a UFRN, o problema é a chegada até aqui. Como é que um aluno vai vir de bicicleta da Zona Norte até aqui para andar dentro da UFRN? A UFRN está preparada, mas o aluno mora na Zona Norte. Ele não consegue vir porque é muito arriscado, não tem ciclovia, da Zona Norte até chegar na UFRN. Está entendendo? Por isso não tem bicicleta. E nossos ônibus poderiam ter coisas simples. Por exemplo, tem muitas cidades que você pega a bicicleta e coloca atrás. Em Londres, você coloca a bicicleta, tem uma área dentro do ônibus que você coloca já. Em vários países europeus, você coloca a bicicleta, em cidades brasileiras, você coloca o motorista para e você coloca a bicicleta lá atrás do ônibus, com um gancho. Como aquele gancho de carregar, digamos que a gente carrega bicicleta, mesmo você tem no ônibus. Você coloca 1, 2, 3 bicicletas ali. Se Natal tivesse isso nos ônibus, os alunos da UFRN que moram na Zona Norte, que são muitos, poderiam vir de ônibus com a bicicleta e aqui dentro andar de bicicleta. Mas ninguém vem de bicicleta porque o problema não é o UFRN. O problema é vir do bairro até chegar na ciclovia da UFRN, que não tem ciclovias. É muito perigoso. Então, as ciclovias da UFRN foram feitas, mas estão esvaziadas. Um segundo problema é o sol. Eu defendi um projeto e ofereci à reitoria, as reitorias passadas e não foi levado em conta, que era de fazer coberturas vegetais nas ciclovias aqui. Para quem vem bem cedo, por exemplo, aqui na UFRN vem bem cedo, dá para andar, mas quem volta ao meio-dia, o sol é muito forte em Natal. Mas isso você consegue resolver isso com facilidade, sabe? Porque com sombra. Você pode fazer trepadeira, a coisa mais simples do mundo é você fazer trepadeiras. Você encontra isso nas cidades holandesas. Você põe um pé de maracujá, põe um toldo rápido, um L entendeu? Com arames, bem fica uma coisa firme para não perder no primeiro ano, não se estragar, e deixa crescer floreiras ou deixa crescer o maracujá, trepadeiras que crescem rápido. Você resolve o problema do sol em Natal facilmente, sombreando as ciclovias. Isso não é caro também. Mas o que falta é visão. Falta visão. Né? A velha política em Natal, vejam, engessa, paralisa tudo aquilo que a cidade precisa para se modernizar. Nosso problema não é falta de dinheiro para fazer uma empresa pública. Nosso problema não é falta de ciclovia. A ciclovia poderia ser feita. O problema é a mentalidade tacanha, pequena, mesquinha da nossa elite política. Esse é o problema. Tem? Vai para a Europa para, digamos, olhar, digamos, a roda gigante em Londres, mas não olha, digamos, as ciclovias que Londres tem. Ou se olha, não vê como aplicar em Natal e não se preocupa. Né? Vai para a Europa ver as coisas
vê a Torre Eiffel, mas não se preocupa com a qualidade, não olha o ônibus, a qualidade do ônibus que Paris tem, o metrô de Paris, que é ultra eficiente, ou seja, e voltam para cá e continuam fazendo a mesma coisa. Então, o problema todo, eu repito para vocês, é derrotar a velha política no Rio Grande do Norte. Esse é o grande problema nosso. Professor, só uma observação, eu acho que o que a Nédia colocou foi justamente isso, ela perguntava se era isso que o senhor colocou, né? A falta de conexão, na verdade, do que aconteceu de uma realidade que foi trabalhada na UFRN com o restante da cidade, né? Que não proporciona a utilização desse recurso, né? Que foi implementado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso. O problema é como chegar aqui, né, Jana? Vai trazer a bicicleta nas costas para andar dentro da UFRN com a bicicleta? Quem mora na zona Oeste ou Zona Norte, não dá para trazer a bicicleta nas costas. Ou arriscar a vida vindo da Zona Norte, passando nas duas pontas. Um dia desses, você sabe, morreu uma ciclista, né? Que estava percorrendo o Brasil inteiro, nem daquela, acho que era do Espírito Santo, da Bahia. A garota andou o Brasil inteiro, chegou e morreu em cima da ponte. Lembram disso aí? O ano passado, morreu em cima da ponte de Newton Navarro, atropelada na ponte. Uma ciclista. Moça jovem. Eu acho que de 18 ou 19 anos. Então, esse é o problema. Você, como você falou, não tem conexão, entendeu, Jana? Isso é o que você falou, a palavra correta, não tem conexão entre os bairros e até chegar à ciclovia da UFRN. Por isso elas estão esvaziadas, estão paradas. Professor, na prática, esse projeto vai seguir que caminho na Câmara? Como isso. É na prática? Nos conte aí como é na prática, se o senhor puder dar um detalhe. Nós apresentamos o projeto agora vai tramitar nas comissões. O projeto tem que tramitar em, no mínimo, 3 comissões. Tramita na Comissão de Justiça, depois vai tramitar na Comissão de Transporte, do qual eu faço parte, né, e provavelmente na Comissão de Urbanismo, que é outra comissão. Depois vai ter um parecer dessas comissões e depois vai para o plenário. Eu digo para vocês que vai ser difícil, porque eu sou um vereador novo na casa, e vou dizer uma coisa aqui que não é para entristecer vocês. Eu apresentei agora 26 projetos naquela casa, 26 projetos até agora. Eu acho que eu sou o segundo ou terceiro vereador que mais apresentou projetos. Todos os vereadores, todos, inclusive os colegas do PT, tiveram seus projetos, chegaram ao plenário, e o professor Roberto até agora não teve um projeto que tenha saído da primeira comissão. A última vez que isso aconteceu na Câmara Municipal foi com o Mineiro, na década de 90. Boicote total. 26 projetos a favor da cidade, e eles estão trancando os meus projetos na primeira comissão. Não deixam andar. Eles têm os vereadores da comissão têm um prazo de 15 dias para dar um parecer, tem alguns deles com 4 meses com projetos meus na mão, e não dá satisfação. Eu já falei com o presidente, vou fazer um escândalo, vou começar dele, me prometeu que vai mudar essa situação, o presidente Paulinho Freire disse que não admite isso, tal, que isso vai mudar, que eu espere que vai mudar, eu estou esperando, estou dizendo aqui, porque eu vou começar a denunciar em toda a imprensa se isso continuar. Porque isso não é justo, entendeu? Apresentar projetos. Eu repito, a última vez que isso aconteceu na Câmara Municipal foi com o vereador Mineiro, na década de 90. E essa é a Câmara nossa. Uma Câmara muito conservadora, que não está preocupado com a cidade e me vê lá dentro como uma ameaça, lamentavelmente. Eu ia perguntar exatamente sobre a postura do Paulinho Freire, que é um presidente assim, que tem a linha dele, mas a gente vê que é um cara que pelo menos ele tenta ali, até como presidente da casa, conversar com as pessoas, né, até pela função, pelo cargo que ele ocupa. Dá alguma abertura? O que ele falou? E como é que está essa articulação? A gente sabe que a oposição é pequena, são 5 vereadores apenas, o senhor é o único do PSOL. Como é que está esse... Você está ali há 6 meses agora de mandato. Exato. Como é que está essa conversa? A gente vê que o perfil da Câmara, não sei se você sente isso, mas eu já identifico o perfil da Câmara até pior do que a da legislatura passada, no sentido da maioria é muito assistencialista, vem muito ali de bairro, daquela coisa dos favores, daquela troca de favores, eu digo a maioria. Muita gente da direita fisiológica ali. E me explica pra gente como é que como é que o Robério está vendo a política ali na Câmara. Muito difícil, como você tem toda a razão, e aqui não é nenhum ataque aos colegas. Eu tenho uma relação de respeito com todos os colegas da Câmara, mesmo de direita, porque eu bato duro, eu e as 4 colegas guerreiras, né, a Divaneide e a Brisa, que tem tido um papel exemplar lá dentro, brigam junto com a Júlia Arruda, agora, digamos, o
o Gork, né, que vai estar conosco. Só fomos até agora uma bancada muito guerreira. Agora, a maioria é muito conservadora. O que você falou, a palavra que descreve o que você falou, Rafael, é clientelismo, né? É uma bancada muito clientelista, de trabalho barrial, que está ali pelo trabalho, do troca-troca de favores, né? De levar aquele serviço para o bairro, de uma melhoria no bairro, a pessoa votar não por uma questão ideológica, né? Pessoas votam, boa parte dos vereadores, pelo que ele fez no bairro, pelo favor que ele faz para o bairro, né? Então, é esse tipo de relação, não é ideológica, a maior parte dos vereadores. Mas, infelizmente, termina sendo, porque boa parte desses vereadores se ligam a partidos conservadores. Então, por mais que não tenham, muitos deles são contra Bolsonaro, mas terminam aqui apoiando Álvaro Dias, que apoia Bolsonaro. Entende? Que se alia com o Bolsonaro. Então, é uma situação difícil, eu tenho consciência disso. Não digo que os projetos meus não vão passar. O Paulinho tem tido uma postura mais polida, né? Mas republicana, e disse que não vai tolerar, e que vai exigir a palavra dele comigo. Nós colocamos essa discussão na bancada de oposição, Brisa, Divaneide, fizemos uma reunião com o Paulinho e ele nos prometeu, esse foi um ponto de pauta, os meus projetos, ele prometeu que vai destravar, que ele não aceita, que eles votem contra, eles podem parecer contrário à empresa pública, mas pelo menos deixem andar. O que eles estão fazendo com meus projetos é que eles não deixam andar, percebe? Muito ruim, né? Mas a gente vai se resolver, se não se resolver eu vou partir para a denúncia pública, né? Vou para a imprensa aqui, como vocês, como já estou fazendo, vou denunciar publicamente nas próprias sessões, coisa que eles têm muito medo, eu vou denunciar nas sessões o que está sendo feito. Porque não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Para uns vereadores é de um jeito, para outro é de outro. E os projetos nossos são projetos muito importantes, nós estamos com 26 projetos, esse é um projeto da empresa pública de transporte, nós temos vários projetos muito importantes em termos de mobilidade, de arborização, de saúde, muitos projetos importantíssimos que inclusive a maior parte dos projetos que eu apresentei são projetos que já foram sucesso, já se mostraram a sua efetividade em outras cidades. Já existem outras cidades que nós estamos trazendo para Natal. Assim mesmo, boicota. Então, mas isso nós vamos resolver, esperamos aí que com a palavra do Paulinho se resolva, né? Se você não se resolver, vamos ter que partir para a denúncia. Agora, eu acho que eu ia dizer, isso aí só muda, gente. Essa empresa, dizer para vocês, olha, a empresa pública de transporte em Natal, ela só vai sair. Eu vou apresentar o projeto. Ela pode até ser vitoriosa na Câmara. Vetar, certo? Ela só vai andar se houver mobilização popular, pressão popular. Como tudo mais. Não é só essa empresa. Qualquer mudança positiva em Natal só vai acontecer se houver a pequena bancada de oposição, que somos 5 em Natal, só vai, digamos, andar, só vai funcionar, só vai conseguir ter seus projetos aprovados lá, se houver mobilização social. Nós vamos ter aí, já anuncio, né? Agora dia 24, né? Espero todos nós aí, gente. Vocês que estão nos escutando, né? Todo mundo na rua sábado que vem, né? Para 4ª ou 5ª mobilização nacional, não é isso? Tem todo mundo na rua, convido aqui tem aí quase 40 colegas que estão 40 colegas nos assistindo, peço que esses 40 que estão aí nos assistindo aí, né, mobilizem para a gente ter muita gente, nós precisamos de milhares de pessoas sábado agora na rua, a mobilização precisa crescer, precisa terminar de derrotar Bolsonaro, muito desfavorável, né? Um governo fascista no país, né? A prisão do Lula, felizmente agora o Lula, não defendo o Lula, mas é uma vitória que o Lula tenha sido solto, né? E tem o direito de concorrer, né? Eu não vou aqui, o pessoal tem uma discussão sobre isso, né? Tem gente que propõe lançar uma candidatura própria, outros propõem apoiar Lula, mas isso é uma discussão que nós vamos fazer. Mas, independentemente disso, a liberdade do Lula foi uma vitória, né? Da mobilização popular, e é uma derrota da direita no Brasil. E nós temos que tratar, digamos, tudo isso, sabendo que, para ter empresa pública de transporte, para ter mudanças em Natal, não vai ser somente a bancada na Câmara. É a mobilização social. O que esses caras morrem de medo, os Flávio Rocha morrem de medo, é do povo na rua. Então nós temos que colocar milhares de pessoas nas ruas. Essa é a saída. Criar um ambiente, como nós tivemos na década de 80 e 90, né, que nós colocamos várias conquistas sociais na Constituição de 88, coisa que eles estão cortando agora. Esses dias eu nunca vi, uma juiz aí disse que vai exigiu abrir as contas e mandar um sindicato, primeiro proibiu greve, agora diz que as contas do Cincinnati, né, tá aí, eu acho que a Soraya tá aí,
Eu nunca vi. O que é isso? Isso aí tem uma intervenção no sindicato. Intervir nas contas do sindicato tem que ter um mínimo de autonomia. Agora o sindicato está proibido de fazer greve. O direito de greve que nós conseguimos está proibido. Então, tudo isso depende do quê? Da correlação de força que a gente consegue. Isso só vai mudar se o setor mais conservador do judiciário, se esses empresários que hoje mandam no país, fazem o que querem, os donos das empresas de ônibus, ficarem com medo. Medo do que eles têm medo? Do povo na rua. De ônibus público em Natal? Pode, porque o crescimento da cidade vai exigir. Agora, isso vai sair a partir da bancada na Câmara, mas também com a força da mobilização social. Exatamente, professor. Qualquer governo autoritário ou conquista da sociedade só se alcança com essa mobilização, né, com essa pressão social das pessoas nas ruas. Esse é o espaço, né? As pessoas têm que criar a consciência de como é preciso fazer esse movimento junto, na escolha também, né, Roberto, na eleição de uma Câmara, porque você está me mostrando aí a dificuldade que pelo que Rafael colocou aqui, do perfil da Câmara, né, de vereadores, que vem sendo esse o perfil há várias décadas, né, Roberto? A gente tem mudado muito lentamente, mas você tem uma bancada com 5, né, vereadores, é muito difícil você aprovar. Eu já tive a oportunidade de acompanhar integralmente algumas sessões, inclusive acompanhando votações de interesse dos servidores públicos do município de Natal, e aí parece um trator, né? Porque eles votam com a administração pública, com o prefeito, então é muito triste. Um trator. E a gente não observa isso. Então, há 2 maneiras de a gente mudar essa realidade, que é na hora que a gente vai às urnas para o voto, né? Acompanhar esses mandatos que a gente elege, né, professor, o seu, de todos que a gente coloca na Câmara. E, lógico, que é pressão nas ruas para se conseguir conquistar direitos, para se lutar para que não se retroceda, né, como tem sido feito a perda aí de direitos. Essa questão que você colocou hoje foi notícia, inclusive, do Saiba Mais, né, essa questão da intervenção da Justiça nas contas, na verdade, uma solicitação com isso feito, né? Então, assim, para a gente evitar esse tipo de absurdo, ainda tem muita gente perguntando aqui sobre o transporte, sobre a licitação de transporte em Natal, mas eu queria, professor, porque a gente já está até ultrapassando aqui o horário, eu queria também falar com você sobre um outro projeto, um projeto muito interessante, que já foi pauta também da gente na agência Saiba Mais, né? Porque existe hoje a falta da execução de um plano de arborização aqui, né, urbana em Natal. Né? E isso está previsto, inclusive, no atual plano diretor de Natal. Então, é uma preocupação que o seu mandato tem, que você tem, né, na verdade, já até antes de ser vereador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto de arborização que você vem executando, para que as pessoas que estão acompanhando a gente também tomem conhecimento desse projeto. E em que pé ele está. Jana, muito obrigado pela pergunta, querida. Eu fico muito feliz porque é uma coisa que tem me preocupado muito, né? E que a gente tem envolvido minhas energias aí na UFRN, como professor da UFRN já há alguns anos, né? Que é a arborização do Natal. Além de um transporte público, Natal é uma cidade pessimamente arborizada. Pessimamente arborizada. Você vai... Vou recorrer de novo aqui a João Pessoa, aqui do lado. João Pessoa já teve o título de cidade mais arborizada do Brasil, sendo uma cidade nordestina. Agora caiu para estar na segunda posição, em termos de capitais, né? Da capital mais arborizada. E agora está correndo atrás para ganhar de novo o título. Tá? Estão fazendo um plano de arborização pesado em João Pessoa de novo. E Natal não tem um plano. Eu venho lutando há 12 anos para arborizar Natal. E só fui enganado pelos prefeitos. Por exemplo, em 2004, assinei um acordo. Em 2004 ou 2005, foi assinado um acordo com o senhor Carlos Eduardo, com a reitoria. Teve um ato na prefeitura, no qual falou a reitora, a professora Ângela, e depois falou o prefeito Carlos Eduardo, acho que 2004 ou 2005. Né? O acordo foi assinado explicitamente para plantar 20 mil árvores. A reitoria me deu 20 bolsistas para acompanhar o plantio. A prefeitura ia plantar, os bolsistas da UFRN iam acompanhar e orientar. Sabe quanto a prefeitura plantou? Nada. E eu fiquei igual palhaço, indo para a CEMURB, ia da Censur para a CEMURB, fiquei 6 meses para lá e para cá, não fizeram nada. Eu me cansei, e agora, aí de novo, o prefeito Álvaro nos chamou, procurou a reitora Ângela, no final do mandato dela, me chamou,
me colocou em contato com a prefeitura em 2019, antes de eu ir para a Europa no meu doutorado, deixei um plano prontinho de arborização da cidade, um plano pronto, prontinho em detalhes, espécies, época de plantio, tá certo? Tudo para quantidade, tudo. Tem. Plantaram nada, só plantaram na época errada, na época fora da época da chuva de Natal. Você tem que plantar no começo do ano a árvore aqui para pegar a chuva até nosso inverno, né? Não no segundo semestre. Plantaram tudo no segundo semestre de 2019, as pressas para fazer campanha para a campanha de 2020, entendeu? E as plantas morreram. Você passa aqui no entorno da UFRN, foram plantadas várias árvores ali, tudo morrendo. Porque foi plantado na época errada e não tem cuidado. Seja tudo cálculo eleitoral. Eu não estou mais. Então, o que nós estamos fazendo, Jana? Convido a todos que estão aí. Todo sábado agora nós temos um grande mutirão, a reitoria me deu aí vários jardineiros, né? O professor, o reitor me deu, e todo sábado a gente está produzindo milhares de mudas na UFRN atrás do Xixira ali. Convido aqui todo mundo que quiser ir assistindo. A gente faz um café coletivo, e todo sábado são 1.500 mudas produzidas. Já estamos com quase 15 mil mudas prontas, pequenininhas, mas que até o ano que vem vão estar em ponto de plantio, e vamos jogar na cidade com ou sem a prefeitura. Eles já mandaram ameaça, já disseram que eu não posso, que vão tirar, me perguntaram se eu tenho autorização para plantar. Eu já falei para eles que vou plantar com ou sem autorização da prefeitura. Nós vamos arborizar as praças de Natal. E eles que arranquem as mudas que o professor Roberto vai plantar. Arranquem. Porque é uma vergonha. Natal está na posição 4.500, 4.550 em termos de arborização no país todo. Uma vergonha. João Pessoa aqui do lado, o exemplo, eu já argumentei, já falei, não adianta. Só fazem esse tipo de plantio. Tem gente boa na prefeitura tentando, mas a máquina impede, né? A máquina impede e só fazem como cálculo eleitoral. Não é isso que nós queremos. Nós temos aí muitas praças de Natal. Você vai à Zona Norte, algumas praças da Zona Norte, gigantescas, são depósitos de lixo, quem conhece a periferia da Zona Norte. Fui esses dias plantar, fiz um plantio há uns 2 meses no Parque dos Coqueiros. Nós arborizamos a maior praça do Parque dos Coqueiros, lá na Zona Norte. Uma região da praça tivemos que limpar, porque a praça são depósitos de lixo. As praças de Natal, grande parte aqui no Capim Macio, ali atrás do Extra, nós já plantamos ali esses dias 70 mudas. Né? Eles disseram que vão fazer um parque ali agora. Mas deserto, né? Ali, vocês sabem, a região, o perigo que tem ali, né? Não tem, as pessoas se sentem mal em estarem ali, não tem iluminação para estarem à noite. Natal não tem uma praça. Natalense caminha em corredor de shopping. Isso é uma vergonha. Vou recorrer a João Pessoa ou a Recife. Você vai a Boa Viagem, você pode caminhar à noite em Boa Viagem. Você vai ali na orla de João Pessoa, você pode caminhar até meia-noite. Natal, quem é que caminha na Praia do Meio? Me diga. Quem é que caminha em Ponta Negra? Quem é que caminha nas praças de Natal? Aqui no Capim Macio, ou numa praça da Zona Norte? Quem caminha à noite? Dá uma caminhada para fazer exercício no final da tarde. À noite, ninguém fica nas praças de Natal por medo. Tem que mudar essa situação. Tem que plantar, tem que arborizar, né? Tem que colocar segurança, tem que colocar um coreto, tem que colocar banco, tem que colocar um posto da Polícia Militar e um posto da Guarda Municipal em cada praça, para dar segurança. Tem muita coisa a fazer em Natal, né? E uma questão central, Jana, é essa arborização. Convido, inclusive, vocês aí, do Saiba Mais, Jana, você já lhe convidei. Todo sábado pela manhã a gente faz mutirões, convido todo mundo que está aí falando no chat, entendeu? A vir produzir muda, nós vamos plantar. Nós vamos agora, paramos de plantar agora, porque nosso inverno acabou, está acabando. Então, a gente não quer plantar no segundo semestre. Nós vamos produzir aí milhares de mudas, já estamos com quase 15 mil mudas prontas, e no começo do ano que vem nós vamos fazer um processo arrasador. Pode se preparar nas praças de Natal. A prefeitura, queira ou não, nós vamos plantar. Não vamos mais esperar. Eles me perguntaram se eu tenho autorização, eu falei que eu vou plantar sem autorização. E me impeçam de plantar, então. O arranque é nossas mudas, é o que nós vamos fazer. Vão ter que arrancar nossas mudas. Não plantam e vão ter que arrancar o que a gente planta. Vai ser desobediência civil. Muito assunto ainda, a gente estourou o tempo, mas eu ainda vou fazer mais uma perguntinha sobre outro assunto. A gente já falou aqui que a tarefa da oposição não é muito fácil, são 5 da oposição no meio de 29 vereadores. Mas a gente está aí com pedido de uma comissão especial de inquérito, já feito, protocolado, né, junto ao Paulinho Freire. A oposição ganhou adesão do Anderson Lopes, se eu não me engano, do Solidariedade. Isso. E como é que está isso? Há a possibilidade dessas 6 serem instaladas? Como é que estão essas articulações? O que o senhor pode dizer sobre isso? Rafael, eu repito, tudo depende da situação política nacional, estadual e tudo, entendeu? Porque, vejam, essa bancada da Câmara é conservadora, mas boa parte desses vereadores votou e apoiou o Bolsonaro, entendeu?
Tem muita gente que não falava contra Bolsonaro e agora está começando a falar. Está entendendo? Estava começando a dar sorriso para o nosso lado, parte dessa bancada. Um ou outro que vivia só falando mal, metendo o pau no Lula, e eu não estou aqui defendendo o Lula. Mas vendo o que acontece ali dentro, né? Como eu falei, fazendo um bloqueio completo aos meus projetos, né? Mas agora eles estão começando a perceber a mudança da situação nacional, a debilidade de Bolsonaro, que o quadro da situação política vai mudar. Então, para acontecer essa CPI, depende muito do que acontecer no quadro nacional nos próximos dias, no próximo mês. Eu acho que é possível sair. São 10 assinaturas necessárias, nós estamos com 6. 5 da bancada da oposição, né? E mais o vereador Anderson, a quem a gente agradece muito. Nós vamos conversar, estamos conversando com outros vereadores, nós não temos certeza, ainda não temos confirmação, mas eu acho que é possível. A bancada da maioria está tentando centralizar, votou uma posição que ninguém assine, mas nós estamos tentando conversar com os vereadores mais independentes para ver se a gente consegue. É difícil, mas não é impossível. São 10 assinaturas, né? São 10 assinaturas, nós temos 6. Ou seja, faltam 4. Faltam 4 para fazer essa CPI da Covid, né? Para averiguar tudo isso. Beleza. Jana? Professor, eu queria agradecer aqui a sua participação, você ter tirado esse tempo, foi um bate-papo muito legal. Vamos conversando com o Wilson, ver se a gente traz esse debate mais amplo, né, com outras experiências que já foi citada por você, para a gente debater aqui novamente no Balbúrdia. Tá bom. Mas é isso, deixar você à vontade, se você quiser ainda colocar alguma coisa que a gente não tem, alguma questão que a gente não tenha levantado aqui, professor, nessa sua saudação final. Não, eu queria dizer, primeiro eu quero parabenizar vocês, entendeu, Jana? Parabenizar, porque o que vocês estão fazendo aqui faz tanta falta em Natal, tanta falta, meu Deus. É nossa imprensa, a imprensa conservadora, a imprensa pequena, medíocre, é uma coisa impressionante, que dói. Eu acho que vocês, jornalistas, como eu estou isolado na Câmara, eu e as meninas, as 4 guerreiras lá que faltam isoladas na Câmara, eu acho que vocês, como jornalistas, se sentem também ilhados e ilhadas, né? Porque é um jornalismo conservador, entendeu? Muito ruim, né? O principal jornal aqui é de um conservadorismo total. Eles decidiram, o principal jornal daqui decidiu que, eu fiquei sabendo, me ignorar, eu nem entro lá, né? Não é que nem me citam, nem falam meu nome, não é que me dão espaço, nem falam, eu nem existo, né? Então, para vocês isso é difícil. Então, quero dizer para vocês que eu torço muito, chamo todo o pessoal aí, a quem eu convidei para estar aqui hoje, que acompanhem, tá certo? Que ajudem, colaborem financeiramente com o que for possível, com o Saiba Mais e com o Balbúrdia, né? Porque um programa como o que vocês estão fazendo, a gente é muito necessário na cidade, de simular o debate, de simular a consciência crítica, o pensamento crítico na cidade, que é muito nesses tempos, né, de massificação de internet, especialmente de crescimento da direita. Uma coisa que vocês estão fazendo é muito importante. Segunda coisa que eu quero dizer é que eu sou muito otimista, eu sou um otimista inveterado, né, porque eu já passei tanta situação na minha vida, né, comecei a militar na ditadura, jovem, né, e a gente passou tanta situação, viu uma situação tão dura no final da ditadura, e a gente conseguiu acabar com a ditadura no país, então, eu quero dizer a vocês, especialmente aos colegas, às pessoas mais jovens, que não se intimidem com isso, porque as situações, depois da noite sempre vem um dia, né, as situações difíceis são sucedidas por situações melhores, a situação não é cíclica, mas nada é eterno, nada é para sempre. Olha aí, olha o que Trump era muito mais poderoso, é um bilionário nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com Trump. Quem fala de Trump nos Estados Unidos hoje? Eu vi uma colega nossa aqui, que está assistindo aqui, chorou na eleição de Trump. Isso agora é o fim do mundo, vai ser a guerra nuclear, né? Esse é o cara que vai apertar o botão. Não é assim, não, gente. O mundo tem contradições, tem pobreza, tem desigualdade, mas, ao mesmo tempo, o pensamento avança. Tem 2 mulheres aí, Cleidivane e Jânia. Há 100 anos as mulheres não votavam, hoje votam, né? Na ditadura, os sindicatos não podiam se organizar, e hoje se organizam. Está aí a nossa colega, né, Soraya Godeiro, que está aí. Muito obrigado, Soraya, por nos acompanhar. Hoje o judiciário tenta intervir nos sindicatos, mas a situação na ditadura era muito pior, né? Então, nós temos uma situação difícil com o Bolsonaro no país, mas isso é um tempo, isso vai passar. Eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, entendeu, Jana? Que é com a nossa luta, nossa luta que a situação vai mudando. Porque eu estou escrevendo um livro que eu espero que minha saúde permita acabar, que se chama Sapiens Genial, Sapiens Bestial. O ser humano, digamos, ele é bestial, né?
É muita alienação, muita brutalidade quando se vê a história humana. Mas também a mente humana é capaz de pensar. Nós temos que acreditar na força da classe trabalhadora, da nossa juventude, na capacidade crítica das pessoas. No passado, uma das coisas que mais se cerceava era a informação. Vocês são jornalistas, hoje o que existe o problema nosso hoje é informação demais. Né? O problema é as pessoas saberem selecionar a informação. Assistir o balbúrdia em vez de assistir a bobagem aí de alguns canais de TV, né? Mas eu sou muito otimista, eu quero dizer que otimista e dizer que, por fim, reforçar aquilo que eu falei. Nós temos que construir canais como esse, o Balbúrdia, estimular a mobilização e aumentar o povo na rua, aumentar a quantidade de gente na rua. Porque eu não desprezo, não sou daqueles que despreza o processo eleitoral. Eu acho que a gente tem que apostar, tem que cavar canais, mas a via eleitoral para a transformação é muito difícil. Vejam, mesmo depois que a gente acabou a ditadura, que a gente teve um governo de esquerda no país com Lula, o Congresso continuou conservador e votou, né, o impeachment de Dilma. Então, nós não podemos confiar na via institucional. Essa via institucional ela só se abre um pouquinho quando a luta de massas... Eu acho que isso foi um dos grandes erros do PT, em minha opinião. Ter apostado muito na via institucional e o número de greves, de lutas sociais durante o governo do PT caíram muito. E abriu espaço para esse retrocesso que a gente vê no país hoje. Eu espero que um novo governo, seja de Lula, de quem quer que for, estimule a luta social. Não ache que o Lula vai resolver sozinho, vai dar aos pobres, vai fazer o Bolsa Família. Não, nós temos que estimular a luta social no país. Seja com qualquer governo, inclusive com um governo de esquerda. Porque senão vai haver reveses de novo. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem final, Jana, é que a gente precisa pôr o povo na rua, precisa pôr, e convido aqui novamente todo mundo aí para o dia 24, tem muita gente aí ainda, né? Quase 40 pessoas, né? 39 colegas, que esses 39, 40 que estão aí no chat com a gente até agora nesse debate, se multipliquem e virem 1.000 no sábado que vem agora, dia 24. E do dia 24 a gente vai para novas lutas, porque é a mobilização social que nos dá força dentro da Câmara para ter uma empresa pública de transporte, é a mobilização social que vai, digamos, obrigar o Congresso Nacional a parar os retrocessos que estão fazendo, né? É a mobilização social que vai assustar a classe dominante, né? E melhorar a situação a nosso favor. Eu não vejo outra saída que não seja apostando fortemente, colado com a atividade reforçado pela atividade institucional, sim, mas centralmente baseado na mobilização de massa, na mobilização social. É isso, e mais uma vez, de coração, viu? Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Eu espero poder estar aqui novamente com vocês. Se depender de mim, do que a gente puder apoiar dentro das nossas limitações, tanto o Sabe a Mais quanto o Balbúrdia vai ganhar o coração aí dos natalenses, tá bom? E das natalenses também. Ô, professor, além de agradecer a sua participação aqui, agradecer o carinho, a referência que você faz, realmente fazer o jornalismo independente, a gente sempre começa pedindo ajuda, mas mostrando também a dificuldade. Não é fácil, professor, não é o caminho mais fácil. Então, assim, a escolha da gente é porque a gente vê a necessidade desse espaço para a democracia, né? E a gente tem um resultado como o que a gente teve no Brasil, com a participação muito forte da grande mídia, né, que pauta, na verdade, o interesse das grandes corporações, de grandes empresas, né, professor? Então, fazer mídia independente é um pouco disso, né? Não é fazer mídia, não é fazer jornalismo sem dinheiro, por isso que a gente pede ajuda, mas é fazer o jornalismo que representa as pessoas, né? Que a gente paute aqui no Balbúrdia e no Saiba Mais, realmente temas que interessam, que impactam a vida no dia a dia das pessoas, né? Essa é a nossa intenção aqui do Balbúrdia. Não tem sido realmente fácil, mas queria colocar também aqui, professor, que esse espaço ele está aberto sempre para o seu mandato, também para o mandato da bancada de oposição, né? Todos tem espaço. Aliás, a gente busca, como qualquer jornalismo, escutar sempre em determinado momento as versões, né? A gente já tentou trazer aqui, por exemplo, o secretário municipal de saúde, porque acho que era num momento que a gente precisava falar sobre a vacinação, sobre o problema da vacinação. Infelizmente, faltando um pouquinho tempo para começar, ele desmarcou a agenda, mas isso é o de interesse, porque a nossa intenção, quando a gente traz aqui, é trazer temas que realmente interessam para quem nos assiste, né, professor? E fazer perguntas, que é o que a gente precisa fazer, né? O serviço da gente
é um pouco disso. Então, obrigado pela referência, professor. É muito importante para a gente receber essa referência de você, que é uma referência para a gente também, né? Tanto na Agência Saiba Mais, como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acho que para a sociedade potiguar, como um todo. Então é isso, gente. Agradecer também a cada uma que nos acompanhou até aqui. E, claro, vou lembrar, reforçar o que eu fiz no início do programa, no iniciozinho do programa. Vamos esquecer a vaquinha aí do Flávio Rocha, já passou a pena dele, viu, Roberto? E reforçar o que o professor colocar, né? Lembrar da importância da sua ajuda para fortalecer o jornalismo que representa você. Então, antes de você sair, não esquece de curtir esse programa, né? Se é a primeira vez que você nos acompanha, de se inscrever no canal ou de indicar a inscrição nesse canal para outras pessoas e compartilhar esse conteúdo. Vamos ajudar aí a disseminar a verdade, a pautar a pluralidade maior de vozes, né? Acabar com as fake news. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 18 horas aqui. Então, uma boa noite e um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Só lembrar, Jana, que quem não for, assim, a gente reforça o convite que o professor Robério está fazendo para todo mundo, tá no dia 24 nas ruas, mas quem não puder estar na rua, o Balbúrdia, mais uma vez, edição especial no próximo sábado, convidando várias pessoas, vários especialistas, convidados especiais. O professor Robério teve no primeiro Balbúrdia especial que a gente fez no sábado. Vamos repetir a dose. Quem não for, fica com a gente. É isso aí. Vamos fazer uma grande balbúrdia nessa cidade, hein? Oi? Vamos fazer uma grande balbúrdia nessa cidade. Sim. O que você falou, Diana? Também fica com a gente, né? Manda imagens aí, fotografias, faz uns flashes aqui com a gente, ao vivo também, mostrando às pessoas o que está acontecendo aqui, principalmente nos municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então é isso, gente. Tchau. Marcos Saiba Mais. Cleidivânia, até logo, Cleidivânia. O Rafael, a gente vê por aqui. Cleidivânia está longe. Um grande abraço. Prazer conhecê-la, viu, querida? Prazer. Tchau, gente. Beijo no coração. Até logo.